Paz do Senhor, irmãos. Amém? Irmãos, hoje vamos dar continuidade na série Vidas que Inspiram. Hoje nós vamos falar sobre Charles Spurgeon. Quem já ouviu falar desse homem? Um homem de Deus, foi muito usado por Deus no século XIX. E hoje nós vamos conhecer um pouco da vida dele, conhecer um pouco do legado dele. E ao final a gente vai passar um sermão dele, adaptado, que é esse sermão número 227, que tem o título Força-os a Entrar. Amém? Então, vamos lá. Tá ótimo. Não, funcionou. Irmãos, vamos aqui, eu vou passar um pouco o porquê que eu escolhi o Charles Spurgeon. Eu escolhi, assim, foi uma das opções, né? Por que a gente escolheu? Primeiro, entender um pouco do contexto da época do Charles Spurgeon. Charles Spurgeon estava na época vitoriana, lá na Inglaterra, que era a época da Rainha Vitória. Foi uma época que tinha muita bonança na Inglaterra. Então, diferente de Lutero, que vivia uma mega crise, diferente de Whitefield, que não tinha tanta bonança assim, a época de Charles Spurgeon, as pessoas estavam naquela época da Revolução Industrial, então não havia um apelo muito grande a dificuldades diferentes da dificuldade que toda geração enfrenta, que é o pecado. Fora isso, não tinha nada gritando ali. Amém? Então, esse é o contexto. E uma coisa interessante, não sei se os irmãos sabem, Charles Spurgeon, ele é contemporâneo, e não só contemporâneo, ele é conterrâneo de Karl Marx e de Charles Darwin. Por que é interessante falar isso? Porque, ao mesmo tempo que Charles Spurgeon estava numa igreja pregando, tinha essa turma pregando o que eles criam. Se os irmãos não conhecem, Karl Marx, no ano de 1848, publicou o Manifesto Comunista, que é a base do comunismo todo, que a gente hoje, não somente lá, mas lá foi a primeira, foi a base mesmo do comunismo. Então, desde essa época lá, Karl Marx chegou à conclusão que a família não pode ser o núcleo da sociedade, porque ela é o primeiro sistema opressor. Ela impede, como o pai ensina ao filho, o Estado tem dificuldade de moldar o que é o ideal correto, porque as famílias, os núcleos menores da sociedade, eles dificultam a propagação do que para eles é o correto. Então, eles colocam a família como a primeira estrutura que está errada na sociedade. No Manifesto Comunista está descrito isso. Eles trabalham também com a religião. A religião é um problema também para o avanço do ideal. Por isso que quando os irmãos vão olhar os países que são comunistas de fato, é somente uma questão de tempo para ter a censura da religião e para ter a destruição do núcleo familiar. Mas eu queria a gente olhar para o Charles Spurgeon de uma forma um pouco diferente. Olha só, ali estava nascendo toda essa ideologia, que muitos países sofrem com isso hoje, e outros estão sob risco, mas na pregação do Charles Spurgeon, embora isso estava nascendo ali na cidade de Londres, na pregação dele, você vê no meio das suas pregações ele combatendo isso, mas longe, longe, longe de ser o centro da pregação dele. O centro da pregação dele é o problema do ser humano é o pecado. A solução para o ser humano é o Evangelho. Amém? Então, mesmo no meio de tudo isso surgindo lá, Charles Darwin, não sei se os irmãos sabem, que desenvolveu a teoria da evolução, o Nietzsche, uns anos depois, décadas depois, ele falou que Darwin matou Deus. Não sei se os irmãos já viram essa frase. O homem que matou Deus. Por quê? Ali ele desenvolveu a teoria da evolução nessa mesma época, e foi pela primeira vez na história da humanidade que começaram a admitir a possibilidade de não existir Deus. Então, Charles Spurgeon, no meio das suas pregações, ele falava contra esses ensinamentos, mas isso estava longe de ser a mensagem central dele. A mensagem central dele era o Evangelho. Amém? Qual que é o objetivo dessa série? Quando o pastor Glad trouxe sobre Lutero, quando o pastor Fabrício trouxe sobre Whitefield, qual que é o objetivo? É a gente olhar para esse homem de Deus e falar assim, nó, que homem de Deus que foi usado, ele é top. Esse é o objetivo da série? Não é esse o objetivo. De fato, o exemplo deles,
a vida deles nos inspiram. Mas o objetivo dessa série, muito mais do que isso, é ver como é que Deus agiu através de homens imperfeitos, em momentos cruciais da história, e mostrar que Lutero tinha aquela dificuldade lá da Igreja Católica reinando, Whitefield outra dificuldade, aqui aparentemente nem tantas dificuldades assim, mas sempre há necessidade, que é uma dificuldade que geração em geração ela existe. O homem é pecador e exige, é necessária uma salvação, e essa salvação vem só por meio de Jesus Cristo. Então a gente vai conhecer a história dele, e a ideia aqui, que cada um, irmão, a partir dessa série de mensagens, é entender que reforma é necessário. Foi necessário em 1517, com Lutero, e é necessário século após século. Amém? Por que Spurgeon? De todos esses grandes homens de Deus, a gente tem luteranos, a gente tem calvinistas, a gente tem presbiterianos, a gente tem metodistas, a gente tem congregacionais, e o Spurgeon tem uma coisa em comum com a gente. A gente vai ver na história dele, o Spurgeon é batista. Os irmãos sabem qual que é a diferença substancial do batista para as demais religiões clássicas? Metodistas, luteranos, presbiterianos. Os irmãos sabem qual que é a principal diferença? E por isso temos esse nome? Está ficando mais fácil, hein? Por quê? Porque o batista batiza de uma forma diferente. Hein? A gente vai entender daqui a pouco essa diferença. Por que Spurgeon? Porque ele tinha uma teologia e convicções fortes, enfatizando que a salvação vem do Senhor. E quando eu digo vem do Senhor, Spurgeon, para deixar bem claro, Spurgeon cria que Deus escolheu as pessoas que seriam salvas. E aí, sempre que nós ouvimos isso, surge uma grande pergunta. Se Deus escolheu quem vai ser salvo, para que ir sair e pregar? Quem já teve essa indagação dentro de si? Ninguém? Levanta a mão mais. Mais? Estranho, né? E a gente vai ver na vida de Spurgeon como que isso anda um paralelo perfeito. Tá bom? Não vou dar spoiler ainda não. Vou só falar que daqui a pouco a gente fala sobre isso. E uma coisa fácil sobre Spurgeon também, Spurgeon, todos os sermões deles foram escritos, publicados, impressos, então a gente tem uma quantidade de informação muito grande. Tudo que eu falar aqui, o irmão pode ir lá na internet, pesquisar, que o irmão vai conseguir, com poucos segundos, ver se está certo, se não está. Tá bom? Eu coloquei algumas figuras aqui. Ó. Primeiro, a reforma continua, o pastor Gleik falou isso aqui. Uma das funções dessa série é a gente adquirir a nossa identidade. Você sabe que você é protestante? Você sabe o que isso significa? Então, eu coloquei aqui os 5 solas. A gente vai ter as criancinhas cantando essa música. Coloquei aqui o Karl Marx e o Charles Spurgeon, conterrâneos e contemporâneos. A família da Rainha Vitória. E aqui o meu cachorro. O meu cachorro chama Charles Spurgeon, irmãos. Sabe por que ele chama Charles Spurgeon? Eu fiz questão disso aqui, porque depois alguém fica assim, não, o cachorro dele chama Charles Spurgeon, ele idolatra esse cara. Não é por isso. Tá? Ele chama Charles Spurgeon, porque a gente sempre quis um pastor alemão. Pastor alemão é Martinho Lutero, nasceu na Alemanha. Não é? Só que quando a gente estava lá para comprar, aí apareceu esse daqui, só que esse não é alemão, esse é inglês. Ele é um pastor inglês, é Border Collie, pastor inglês. Aí, pastor inglês não pode ser o Lutero, então vai ser o Charles Spurgeon, que é inglês. Só por isso, tá, irmão? Não tem nada de idolatria, ele foi um homem de Deus, mas é isso aí. Amém? E por que o evangelismo é o foco da pregação de Charles Spurgeon? Vamos lá, vamos contar um pouco da história dele. Ele, descendente de franceses e reformados ingleses, a família passou por uma perseguição muito grande lá na Espanha, eles moravam na Espanha, e tiveram que fugir e foram para a Inglaterra. E o legal, ele é neto e filho de pastores. Então, Charles Spurgeon, desde pequenininho, é igreja, conversando com crente, neto e filho de pastor. Beleza? Ele é o primogênito, o primeiro filho, de uma família de 17 irmãos. Tá? Quando veio nascer o segundo irmão, os pais dele levaram ele para a casa dos avós,
e ele ficou lá por vários anos. E na casa do avô, pastor, ele, desde novinho, ele começou a aprender a ler, e ele lia livros de teologia puritana, que é homens de Deus aí do século XVI, que tinham uma teologia muito forte. E tudo que ele foi aprendendo naqueles livros. Ele falava que ele tinha um gosto muito grande por livros, e que, igual o meu irmão, ele não está aqui, ele não gostava muito de uma bola, ele preferia um livro, um computador, do que uma bola, que ele se daria melhor. Tem algumas pessoas assim, né, Rafael? Algumas pessoas assim. Então, ele, desde novinho, gente, gostava de ler, gostava de aprender, tá? E olha só, uma coisa que ele coloca isso aqui, ele coloca falando de si mesmo, ele falou que desde novo, ele, filho de pastor, conhecia a obra dos puritanos. Assim, às vezes eu estou falando, os irmãos não conseguem ver a profundidade que é isso, de tão rica que foram as obras dos puritanos. E ele falou que tinha muito contato com isso, leu muito isso, mas mesmo tendo tudo isso, ele entendia o evangelho, mas aquilo não tinha transformado a vida dele. Ele entendia que ele era pecador, ele entendia que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele entendia que ele tinha que crer, mas ele confessa que aquilo não tinha entrado dentro dele e feito ele nascer de novo. E aqui, quando 14 anos, ele tendo todo esse conhecimento, ele vai para uma escola secular mesmo, e chega lá, vai estudar. E aí ele faz um amigo lá. E a primeira coisa que esse amigo fala para ele é o seguinte: Spurgeon, você precisa se batizar. Spurgeon era filho de pastores congregacionais, e assim como as demais igrejas clássicas, eles praticavam o pedobatismo, que é o batizar as crianças. Se o irmão for, por exemplo, na igreja presbiteriana, o filho de crente é batizado, criança. Numa igreja metodista clássica, de igual forma. Então, o ensinamento que ele tinha era: batiza-se crianças. Aí o que aconteceu? Ele chegou lá, e aí esse amigo dele falou assim: ô Spurgeon, você precisa se batizar. Você não se batizou da forma correta ainda. Ele: que é isso aí? Eu sou filho e neto de pastor, eu fui batizado, como todos os crentes assim o são. Aí o amigo dele falou assim: não, o batismo precisa ser precedido de arrependimento e fé, e depois que vem o batismo. Ele: não, de forma nenhuma. As crianças que são filhos de crente são batizadas. E aí, o amigo dele falou: Spurgeon, faz o seguinte, vamos marcar um encontro na semana que vem, procura nas escrituras, checa nas escrituras isso que eu estou falando para você, e na semana que vem você volta aqui e a gente conversa novamente. O que o Spurgeon fez? Tranquilo, vou estudar e chegar, semana que vem eu dou um checkmate nele e mostro que eu já sou batizado e está tudo tranquilo. Só que o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu com Spurgeon, mesmo com toda essa bagagem das demais igrejas clássicas, ele foi para casa e aquilo ficou na cabeça dele. E ele começa a pesquisar os textos bíblicos e ele vê que o apoio do texto bíblico é muito maior para o credo-batismo, que é o batismo quando precedido de arrependimento e fé, que é a forma que a gente crê, não é? E aí ele chega e, de fato, em função do que ele estudou nas Escrituras, ele se torna batista e se batiza. Olha que coisa legal que tem aqui, irmãos. Aqui tem uma principal diferença nossa como batista das igrejas clássicas, mas não tem uma só, tem duas. A primeira é com relação ao batismo. Uma igreja clássica pega uma criancinha, batiza, faz o compromisso de criá-la nos caminhos do Senhor e não precisa batizar mais. Nós, o que a gente faz? A gente vem, apresenta a criança, fazemos um compromisso de igreja com a família, com a criança, e vamos criar nos caminhos do Senhor. E quando essa criança chega no momento da vida dela, criança, adolescente, adulto, o que quer que seja, que chega no momento da vida dela, que ela tem condição de se arrepender e crer, nós vimos com o batismo. Não é isso? Não é assim que a gente crê? E o Spurgeon, a partir disso, começou a crer assim. Só que tem duas coisas aqui legais. A primeira é isso, a forma de batismo nossa, por conta do suporte das Escrituras. E a segunda coisa interessante é que o batista, ele crê, o batista tem a livre interpretação das Escrituras. Como assim? Se você pegar, por exemplo, a igreja presbiteriana, ela segue uma confissão de fé que chama Confissão de Fé de Westminster. Então, assim,
Homens de Deus sentaram, escreveram essa confissão de fé. E isso é o que dá diretriz para a igreja. A igreja batista, às vezes, tem algumas convenções que tem uma confissão de fé menor, mais simplificada, mas a igreja batista, ela promove, ela incentiva isso. Você tem a liberdade de ler e interpretar a palavra. Então, por isso a gente vê muitas igrejas batistas, uma muito diferente da outra. Né? Então, é exatamente por isso. E aos 15 anos ele converteu. Até então, ele conta que ele não era convertido. Mas um dia, ele começou a ficar desesperado por conta do seu pecado, que ele se sentia pecador e não via uma forma de resolver isso, tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. E ele, meio desesperado com isso, ele vai procurar uma igreja. Quero chegar numa igreja, e aí acontece uma nevasca. Lá na Inglaterra tem isso, né? A gente aqui no Brasil não tem. Uma nevasca que as pessoas não conseguem se locomover. E ele passando perto de uma portinha, era uma igrejinha, entrou nessa igrejinha. E aí aquela reunião de pessoas lá fizeram um culto. E o culto, interessante, por conta da nevasca, nem o pastor conseguiu ir. Quem estava lá era uma pessoa, não tinha habilidade para pregar, ele mesmo conta isso, que era uma pessoa que não tinha muita habilidade de falar, mas essa pessoa, ela leu esse Isaías 45, 22, que diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E a pregação desse homem foi, ele pegou esse versículo e ficou repetindo esse versículo. Ele repetiu 1, 2, 3 vezes, aí depois ele começou a gritar esse versículo, e no final ele falou, ele está falando, olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E no final ele falou, olhai para mim, Jesus. Aí quando falou isso, é como se as escamas dos olhos de Spurgeon tivessem caído, e naquele momento ele conta que foi a conversão dele. Legal? Então notem, irmãos, que até os 15 anos de idade, Spurgeon leu obra de teologia pesada, chegou à conclusão do batismo pela leitura das Escrituras, racionalmente entendeu o Evangelho, e ele conta que somente nesse momento que ele foi salvo. Beleza? Aos 16 anos pregou o primeiro sermão, numa casinha, começou a pastorear uma pequena igrejinha. Com um ano essa igreja passou de 40 para 100 membros. Aos 18 anos pregou numa mega igreja. Aos 19 ele começou a pastorear e ficou pastoreando por 38 anos. Nesse contexto ele conheceu Susana, que veio a ser sua esposa, e aqui começa a acontecer uma primeira coisa ruim. Susana, sua esposa, eles casaram em janeiro, acho que 8 de janeiro daquele ano, 1853, agora eu esqueci. E casou, engravidou. Quando foi no final do ano, nasceram gêmeos. Só que aconteceu uma complicação, ela precisou fazer uma cirurgia e ela ficou semi-inválida a partir dessa cirurgia. Então, a partir do primeiro ano de casamento, o resto da vida dela, ela teve dificuldade em função dessa cirurgia que ela precisou fazer. Só que o ministério dele começou a prosperar tanto, que ele pregava, as pessoas iam e tudo, e ele precisou alugar um teatro na cidade. E o teatro é exatamente esse daqui, ó, olha o tamanho. Chama Exeter Hall. E aconteceu uma coisa muito ruim na primeira pregação dele nesse teatro. Ele estava pregando o texto de Malaquias 3:10, e no meio da sua pregação, algumas pessoas nesse teatro começaram a gritar, fogo, fogo, e simularam um incêndio. Não um incêndio real, mas gritaram fogo, as pessoas começaram a se desesperar e começaram a sair correndo. No que saiu correndo, várias pessoas foram pisoteadas, 7 pessoas morreram, 28 ficaram gravemente feridas. Isso aqui afetou bastante Spurgeon no seu ministério, porque ele começou a ter problema de falar, será que é Deus mesmo? E isso aqui afetou o ministério dele, a gente vai ver como é que isso aqui afetou a vida dele. Mas ele continuou, começou a pregar, mais e mais pessoas eram salvas toda semana. Spurgeon pregava, irmãos, tem aqui, ó, nesses 38 anos, era comum a igreja dele, que cabia 12 mil pessoas, ficar cheia 2 vezes por dia, durante 30 anos, durante 40 anos. E ele
ele e sua equipe conversavam com cada novo convertido às terças-feiras. Estima-se que em torno de 500 pessoas, todas as terças-feiras, eram levadas, né, a partir das pregações no final de semana, levadas lá para ter os discipulados, com Spurgeon e sua equipe. Ele era amado por muitos, mas havia alguns opositores. A imprensa secular fazia oposição a ele, porque ele movimentava muitas pessoas pregando a palavra de Deus. Os arminianos da época faziam oposição a ele, o chamando de pavoroso calvinista, porque ele, de fato, ele pregava os 5 pontos do calvinismo. Deus escolheu. Quem Deus escolheu e quer salvar não consegue falar não para Deus. Deus faz essa pessoa perseverar até o fim. Essa pessoa, sem o agir de Deus, ficaria totalmente perdida. E foi só por conta do agir de Deus. Essa era a pregação dele. E aí, os arminianos faziam grande oposição a ele. Não os arminianos, mas alguns arminianos. E havia também os hipercalvinistas. Ele chama desse termo. Não gostava dele, sabe por quê? O calvinista, ele crê o quê? Que Deus escolheu. Aí, os hipercalvinistas achavam estranho. Deus escolheu e você fica aí oferecendo a salvação para todos? Você tem que oferecer a salvação para aqueles que são escolhidos. E ele insistia. A gente vai ver algumas frases do Spurgeon aqui, que via como é que ele tinha um zelo para correr atrás do perdido. Isso era o que movia o ministério dele. Então, ele enfrentava esses hipercalvinistas. E Spurgeon, ele fundou escola de pastor, fundou orfanatos, uma série de coisas. Aqui, quando ele tinha 23 anos, a Rainha Vitória o chamou para pregar num feriado que existia na época, era o Dia da Humilhação Nacional. E ele pregou para mais de 24 mil pessoas. Irmãos, é um negócio legal, porque assim, os teatros eram feitos de tal forma que conseguia falar para várias pessoas, mas é uma pessoa sem microfone falando para 24 mil pessoas. É um negócio legal. Diferente, né? A gente, para 100 pessoas aqui, precisa usar um microfone. Diferente. Em 1859, ele descobriu o lugar que eles estavam lá, um lugar alugado, que os donos lá queriam fazer o seguinte: além do culto, o restante do dia ter outras atividades de lazer, como se fosse um show, como se fosse uma área para as pessoas terem lazer. E ele, baseado na teologia puritana que ele tinha, ele entendia que isso era uma grande afronta, porque os puritanos e os batistas também creem que o dia do Senhor é um dia de descanso e adoração. Não é um dia para você se esbaldar fazendo várias coisas. É um dia de você parar, adorar a Deus, descansar. Esse é o dia do Senhor. Então, com isso, ele falou o seguinte: então, nesse lugar a gente não fica. Ele voltou para uma igrejinha pequena e começou a construir uma grande igreja, que é o Tabernáculo Metropolitano, que é esse da foto aqui. E essa igreja aqui foi a igreja que ele pastoreou e até o final da vida. Beleza? No tabernáculo, ele teve cheio todos os domingos, pela manhã e pela noite. Olha que negócio interessante, irmãos. Mesmo cabendo 12 mil pessoas, Spurgeon fez um combinado com os membros da igreja. Membros da igreja, falte uma vez a cada trimestre, por favor, para caber visitante. Então, uma vez a cada 3 meses tinha que faltar, para abrir aí 8% de espaço para caber mais visitantes. Aos 50 anos fizeram uma festa para ele, listaram, ele fundou 66 instituições, orfanatos, albergues, escola de pastores, bibliotecas, tudo isso com o intuito de fazer o evangelismo. E ele morreu aos 57 anos após pregar. Então ele pregou, ele tinha problemas de saúde, insuficiência renal, gota, e morreu. Pregou de noite e morreu de madrugada. Então ele não parou nem para morrer. E aqui tem um negócio legal, acabei não falando de manhã. Isso daqui é a lápide dele lá no cemitério, em Londres. Aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, aguardando pelo aparecimento do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso aí. Vamos falar um pouco da teologia e a pregação do Spurgeon. Spurgeon tinha os fundamentos inabaláveis. Para ele, os atributos de Deus, ele tem várias pregações, igual a gente teve a série aqui, sobre atributos de Deus.
Então, ele trabalhava muito fortemente com o caráter e as características de Deus, e ele tinha um compromisso muito sério com a palavra. Então, ele era um homem muito fiel ao estudo da palavra. Igual eu já falei, ele tinha essa teologia muito baseada na obra de Deus, a teologia da graça de Deus, da soberania de Deus sobre o homem, sobre toda a criação, inclusive na salvação. E ele tinha esse fervor evangelista diferente. A gente vai ver aqui as aplicações disso. Os irmãos lembram daquela pergunta que eu fiz lá no início? Que é um dilema, né? Se Deus escolheu, tá bom, eu não creio assim não, porque aqui a gente é democrático em relação a isso. Aqui a nossa igreja, arminianos e calvinistas caminham juntos e produzem frutos juntos ao longo da caminhada. Tem igreja que não consegue fazer isso. Aqui a gente consegue fazer isso, pela graça de Deus. Mas a doutrina calvinista, como é que Deus escolheu? Beleza, Deus escolheu. Mas se ele escolheu, para que então que a gente precisa pregar? E é isso aí que a vida dele mostra isso. É basicamente isso daqui, ó. Deus escolhe, mas da mesma forma que ele escolhe quem vai ser salvo, ele escolhe também o método de salvar. E ele deu a responsabilidade para a igreja pregar a todos. E um negócio legal, beleza, Deus escolhe, mas ele fala quem que ele escolheu? Não, ele dá uma missão, vai e prega a todos. Beleza? Então, de uma forma ou de outra, a vida prática para o arminiano e o calvinista é a mesma. É ir e pregar a todos. Amém? E aí a gente vê isso muito na vida dele. Mesmo ele crendo que Deus escolheu, os irmãos vão ver as frases dele e vão entender. Igual eu falei, ele oferecia a salvação a todos, e aí os hipercalvinistas criticavam. E aí, irmãos, aqui tem uma coisa muito peculiar dele. Na oratória, ele pregava estilo similar ao Whitefield. O pastor Fabrício trouxe aí 2 semanas atrás o Whitefield, George Whitefield. Na época, como é que era um sermão? Como é que um sermão era pregado? O pregador parava durante a semana, estudava a Bíblia e escrevia um sermão. E no dia da pregação, o que ele fazia? Abria o sermão e lia para a congregação. Era essa a forma de pregar. Aí, quando veio um século antes aí, o Whitefield, ele começou a pregar usando oratória, usando a forma de envolver as pessoas a ouvir, e ele fazia isso de forma itinerante, ia em vários lugares. E aí aquilo já assim, nossa, muito legal. E Spurgeon tinha essa característica. Embora os sermões dele muito rico de conteúdo, ele não escrevia, ele não lia o sermão para a congregação, ele pregava da mesma forma que hoje a gente entende que é uma pregação normal. E ele era poeta, fervoroso e um ótimo argumentador. E aí tem mais uma pequena diferença. Quem gosta aí de pregações expositivas, aquelas pregações que a gente pega um texto, lê o texto, tenta esmiuçar o texto e depois tenta aplicar o texto, né? É uma pregação que nos ajuda muito a ter contato com o que a Bíblia quer ensinar. Mas Spurgeon tinha uma característica um pouco diferente. Ele era altamente expositivo, mas ele não trabalhava dessa forma. Ao invés dele ler o texto, tentar esmiuçar o texto, ele pegava um texto e, a partir desse texto, ia direto para o Evangelho. A gente vai ver no sermão aqui, mas ele lia, e a preocupação dele não é mostrar os detalhes do texto, embora ele estudava e sabia muito bem, a gente vê no conteúdo, mas a forma que ele pregava era, pegou o texto e já pula direto para o Evangelho. O homem é pecador, o homem precisa de Jesus, Jesus morreu. Amém? E um dos sermões que a gente vai ver aqui hoje, ele fez isso. E ele tem mais de 3.500 sermões impressos e disponíveis. O irmão pode digitar na internet, se o irmão digitar lá, sermão número tal, vai ter lá. Em português, inglês, espanhol. Ah? Irmãos, 3.500 sermões para quase 40 anos de ministério, dá 2 sermões por dia durante 38 anos. Por semana durante 38 anos. E se os irmãos lerem um sermão, vai ver que dava trabalho, porque ele, embora vivia disso, a qualidade do que ele escrevia. E aqui a gente tem um capítulo interessante que a gente precisa falar um pouco. Spurgeon tinha uma característica que acompanhou durante toda a vida dele. Spurgeon sofria de depressão. Ele falou disso e pessoas que analisou o que ele escreveu também disseram isso. E ele, por vários momentos da vida dele, ele sofria com isso.
E aqui a gente vai tentar ver quais eram as causas e como que ele lidava com isso e o que a gente pode aprender com isso. Beleza? Primeiro, causas. Por que ele sofria de depressão? Tudo que eu estou colocando aqui são coisas que ele escreveu. Aqui tem, aqui, ó, irmãos, esse livro, um escritor que fala somente desse assunto. Analisa toda a vida de Spurgeon, biografia, seus sermões, os seus escritos, livros, e fala sobre isso. Quais eram as causas, as possíveis causas? O que ajudou ele a chegar nesse ponto? A carga espiritual. Ele tinha uma preocupação enorme com as pessoas que estavam se perdendo. Então, ele via que a responsabilidade dele como pregador era pregar para as pessoas se converterem, porque foi dessa forma que Deus escolheu salvar, pela pregação. Lá em Coríntios, pela loucura da pregação, Deus escolheu salvar. Então, ele via o tamanho dessa responsabilidade e aquilo fazia ele ficar bem abatido, porque por muitas vezes ele sentia que ele não estava fazendo aquilo o suficiente, o que demandava o ministério. Então aquilo começou a abatê-lo, levou a um estado de burnout, que é exatamente isso, né? Hoje tem esse nome. Outra coisa que pode ter sido uma possível causa, o evento de Exeter Hall. O início do ministério dele, a primeira vez que ele vai pregar para uma multidão, ocorre aquele evento, e 7 pessoas morrem, 28 ficam gravemente feridas. Então aquilo pode ter colocado. Ele viveu, irmãos, com doenças ao longo de sua vida inteira. Desde os 30 e poucos anos de idade, ele sofria com gota. Então, até ele chegar nos 50 e poucos anos, ele sofria com isso. E também o sofrimento da mulher. Igual eu falei, no primeiro ano de casamento, a mulher dele ficou semi-inválida o resto da vida. Então, todos esses sofrimentos juntos podem ter levado ele a isso. E como que acontecia com ele? Ele fala que ele sentia desânimos, às vezes parava uma tarde inteira e não conseguia fazer nada, tinha somente vontade de chorar, tinha vontade não tinha vontade de fazer nada que ele precisava fazer. E às vezes nessas crises que ele tinha, ele se ausentava do púlpito por uma semana, por 2 semanas, teve caso dele ficar fora da igreja por 3 semanas, por conta dessas crises que ele tinha. Tá? E aqui teve um evento no domingo, ele foi preparado para pregar na igreja, e chegou lá, estava com uma crise de depressão alta, e ele foi e saiu. Falou assim, ó, não, prega aí, hoje eu não vou pregar não. E saiu pela rua andando, e no que ele saiu pela rua andando, ele viu uma igrejinha, entrou nessa igrejinha. Chegou lá nessa igrejinha, tinha um pastor pregando, e o pastor estava lendo um sermão do Spurgeon. E pelo conteúdo daquele sermão, Spurgeon foi altamente impactado e foi renovado. E o negócio interessante, que na hora que a pregação acabou, o Spurgeon foi lá no pastor para cumprimentar. E na hora que ele chega lá, o pastor todo embaraçado. Ô, Spurgeon, perdão, não deu tempo de eu preparar a pregação, eu tive que ler um sermão seu. Ele falou, não tem problema, fui altamente renovado aqui. E a pregação ali, que foi feita pelo próprio Spurgeon, antes, foi o objeto que Deus usou para renovar a vida dele. E isso, irmãos, era uma crise que ia e voltava. Durante toda a sua vida, Spurgeon sofreu com isso. Mas como que ele encarava isso? Aqui tem uma forma da gente aprender. Amém? Quando ele tinha essas crises, ele relata que a única forma dele sair dessas crises era olhar para Jesus e ver a alegria da salvação. O fato de que Jesus o salvou era o motivo para ele vencer qualquer dificuldade. Não tinha dificuldade nenhuma nessa terra que justificasse ele permanecer naquele estado, uma vez que ele tinha sido salvo por Jesus. Uma segunda era a confiança na soberania de Deus. Preste bastante atenção nisso aqui, irmãos, que dá para aplicar com a depressão, mas qualquer dificuldade da nossa vida. A confiança na soberania de Deus e o amor parental de Deus. Como assim? Spurgeon,
cria que, ele falava assim, ó, como Deus é soberano, não há acidentes, não existe acaso. Como Deus é soberano e domina todas as coisas, não tem acidente, não tem inesperado para Deus. Então, se algo está acontecendo, é porque Deus não somente permitiu, mas Deus é autor de todas as coisas. Ele cria nisso, e ele cria, ele tem essa frase aqui, vamos tentar entender essa frase, olha só. Se você beber do rio da aflição perto da foz, o que é a foz de um rio? É onde o rio finaliza, né? O rio vai e chega na foz, beleza? Se você beber do rio da aflição perto da foz, é salobro e ofensivo ao paladar, ou seja, não é bom. Mas se você rastrear até a sua nascente, onde se elevam os pés do trono de Deus, você achará suas águas doces e curativas. O que ele está falando? Quando você olha para a aflição e você vê aonde ela te leva, o final dela, de fato aquilo te abate. Mas na hora que você olha no início dela, qual que é a causa dela? Como ele cria na soberania de Deus, ele cria que Deus permitia ele passar por aquilo por algum motivo. Olha essa frase aqui, ó. Seria uma experiência muito aguda e difícil para mim pensar que tem uma aflição que Deus nunca me enviou, que o cálice amargo nunca foi preenchido por sua mão, que minhas provações nunca foram medidas por ele, que não foram enviadas a mim pela disposição de sua mão, peso e quantidade. Então ele cria de fato, se tem uma dificuldade acontecendo aqui, foi o próprio Deus que enviou. E ele é soberano, e a partir dessa dificuldade ele vai fazer algo. Só que mesmo assim ele orava, Deus, por que isso me aflige de novo? Por quê? E você vê no ministério de Spurgeon, ele foi muito usado, inclusive, para pregar sobre a depressão. Então, hoje, boa parte da literatura cristã reformada sobre o assunto vem de aprendizado sobre a vida de Spurgeon. Então, Deus permitiu ele passar por isso, e a confiança na soberania de Deus o deu força para se recuperar disso, e ele pregou sobre isso. Amém? Então, irmãos, independente da dificuldade da nossa vida, independente, eu sei que tem dois tipos de pessoas, né? Aqueles que estão passando por dificuldade e aqueles que daqui a pouco vão começar a passar por dificuldade. Porque Jesus falou que a gente teria tribulação, né? Então, nós, independente da dificuldade, a gente precisa crer que Deus é soberano, nada saiu do controle dele, amém? E que se ele permite nós, filhos dele, passar pelo amor paternal, né, parental, se ele nos permite passar é porque ele tem um motivo para isso, porque nada saiu do controle dele, amém? Vou passar aqui, irmãos, o Spurgeon é muito famoso por suas frases, então vou passar as frases de Spurgeon aqui, e os irmãos vão ver várias dessas coisas que a gente falou aqui, traduzidas nessas frases, amém? Então vamos lá. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Não pensem que sentimentos de desespero o fariam adequados à misericórdia. Não é o que você sente que irá salvá-lo, mas o que Jesus sentiu. Se uma igreja não ora, ela está morta. Cristãos temporários não são cristãos. Quem quer tirar férias desse serviço divino, nunca entrou nele. Há pó suficiente sobre algumas de suas Bíblias que dá para escrever condenação com os dedos. Antes que o sol se ponha, olha a questão do evangelismo aqui, irmãos. Antes que o sol se ponha, pense em algum ato que leve à conversão de alguma pessoa e execute-o com todas as suas forças. Essa é engraçada, Deus nos livre a todos das esposas que são anjos na rua, santas na igreja e demônios em casa. E vice-versa, pode aplicar para maridos também. Olha outra questão aqui do evangelismo, irmãos, olha que interessante. Spurgeon cria que Deus escolheu aqueles que seriam salvos,
mas olha qual que era a disposição da fé dele. Se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno, passando por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os nossos braços e mãos, tocando seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio, apesar dos nossos esforços. E que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. A morte de Cristo é o alerta mais terrível para os ímpios. Pois se Deus não poupou nem seu único filho, ao qual o pecado foi somente imputado, ou seja, não era o seu pecado, o que Deus fará com as pessoas que pecam deliberadamente? A menos que você perdoe seu próximo, estará lendo sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. A distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Aqui é algo que o mundo tem vontade de cuspir, não de engolir. Chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Todo cristão ou é um missionário ou um impostor. Discernimento não é saber a diferença entre o certo e o errado. É saber a diferença entre o certo e o quase certo. O diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. A verdadeira conversão dá segurança à pessoa. Uma das coisas que o calvinista crê é o quê? Se a pessoa converteu de verdade, ela tem a segurança que ela vai perseverar até o fim, porque Deus vai fazê-la perseverar. Só que olha que legal. A verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. As ovelhas podem cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Né? Então, irmãos, como que a vida de Spurgeon nos inspira antes da gente entrar no sermão dele, adaptado? O primeiro ponto, entender o evangelho não é ser salvo. Spurgeon entendia que ele era pecador, entendia que Jesus tinha morrido pelos pecados, entendia que ele precisava de um salvador, e até os 15 anos de idade, ele declara que ele não era salvo, porque aquilo não tinha entrado na vida dele, feito diferença na vida dele. Então, o entendimento racional sobre o evangelho é necessário, mas não é suficiente. Amém? Soberania de Deus e responsabilidade do homem. Se você crê ou não que Deus escolheu, a missão é a mesma. A responsabilidade nossa é a mesma. Precisamos ir e pregar o evangelho a todos. Amém? Precisamos ter convicção firme na palavra de Deus, ter a palavra de Deus como árbitro das nossas crenças. O evangelho deve ser o centro da nossa pregação. Devemos ter amor incessante aos perdidos. Ver na soberania de Deus o seu amor paternal e o cuidado dele em meio às nossas dificuldades. Irmãos, essa figura aqui, olhem essa figura. Pode olhar o que é maior e mais poderoso, mais potente nesse universo. Tudo está sob o controle de Deus. Então, independente da dificuldade que o irmão estiver passando ou que vir a passar, nós podemos ter a confiança que nada saiu do controle. Nós podemos ter a confiança que se de hoje para amanhã a Rússia explodir uma bomba atômica, matar metade da Ásia, não saiu do controle das mãos de Deus. Amém? Da Ásia e Europa, né? Fica bem na divisa ali. E uma coisa interessante para nós que somos uma igreja que caminhamos juntos, calvinistas e arminianos, uma forma interessante. Você vai precisar fazer escolhas na sua vida, né? Em todas as áreas. Ao fazer uma escolha, você olhe para trás. Se você for calvinista ou arminiano, olhe para trás e veja a escolha. Se foi uma escolha boa, toda boa dádiva vem de Deus. Se foi uma escolha boa, perceba que foi e agradeça a Deus pelo agir dele que te capacitou a fazer essa escolha. Amém? Se for uma escolha ruim, uma escolha pelo pecado,
O caminho para um ou para outro é o mesmo. É se arrepender e buscar no Senhor refúgio e mudança. Amém? Uma forma boa de caminharmos tranquilo. E a reforma continua. Tudo isso que ele foi usado a fazer, nós precisamos fazer também a missão da igreja. Amém? Irmãos, vamos agora pegar o sermão. Vou pedir para os irmãos abrirem em Lucas 14, 23. Longe de mim tentar fazer como Spurgeon fez. Então, precisei adaptar muito o sermão, mas o esqueleto é o mesmo. Então, se o irmão quiser lá olhar sermão 227, vai ver o esqueleto daquilo que a gente vai fazer aqui. Amém? Vamos ler Lucas 14, 23. Eu vou começar no 15. Aqui é a parábola da grande ceia. Vamos lá. 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam sentados com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comeu pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu. Aí vai contar a parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e fui experimentá-las. Rogo-te que me tenhas escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e os becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os secos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Pai, nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor fale aqui conosco através desse sermão. Pedimos ao Senhor que o Senhor haja, que o Teu Espírito Santo haja no nosso meio de forma a trazer o entendimento, a esclarecer a nossa vida, Pai, acerca do Evangelho, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, entenderam aqui essa parábola? Vai ter uma grande ceia. O Senhor, o poderoso daquela sociedade, vai dar uma grande festa. Primeiro ele chama os convidados. E o que os convidados fazem? Não vão, não. Ah, eu comprei um terreno, eu preciso lá ver o terreno. Comprar terreno é uma coisa boa ou ruim, irmãos? É uma coisa legal da vida, né? Ah, eu comprei 5 juntas de boi. Não vai dar para ir ver, não. Eu preciso lá ver as juntas de boi. Ah, qual que é o outro exemplo? Eu casei, não vai dar para ir, não. Somente coisas boas. Mas os convidados estavam olhando para essas coisas boas e decidiram não ir. Então, o que o Senhor fez? Então, vai e pega o pobre, o cego, o coxo e traz para cá. O que o servo faz? Beleza, foi lá, trouxe, fiz como o Senhor mandou, mas ainda há muitos lugares. Então, o que o Senhor faz? Vai lá e obriga as pessoas a vir. Jesus, o contexto aqui é exatamente da salvação. É o Senhor chamando as pessoas à salvação. E ele dá uma ordem para o servo. E quem que é esse servo? Somos nós, a igreja. Então, nós temos que trazer as pessoas para o Senhor. Amém? Então, eu como servo da igreja, vou trazer nesse texto aqui aquilo que o Senhor manda que façamos. Amém? Então, amém, irmãos. Primeira coisa, é um convite esquisito. O Senhor vai dar uma festa. Então, é o cara poderoso da sociedade, vai dar uma festa. Sabe quanto que ele está cobrando para entrar? Nada. Por que as pessoas não vão?
uma festa de graça do cara mais rico, ou seja, vai ter coisa boa, por que as pessoas não vão? Trazendo para o nosso ponto, a gente viu aqui por que os convidados não foram, eles estavam preocupados com as coisas dessa vida. Mas trazendo para a nossa vida, o convite de Deus para a salvação da humanidade é para todos. Por que as pessoas não vão? Olha o convite de Deus para a salvação. Você não será condenado, você morará eternamente com Deus. Sem precisar pagar nada. É um convite irrecusável, sim ou não? Por que as pessoas recusam? Por que as pessoas recusam? Por conta do pecado. As pessoas preferem viver uma vida de pecado. Uma vez que nós caímos, mesmo diante de um convite que aparenta ser irrecusável, o Senhor dos Senhores, aquele que carrega o universo com suas mãos, está nos convidando e nós recusamos. É por conta do pecado. Eu caí, vocês caíram. E isso faz com que nós recusemos esse pedido. Irmãos, a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado. E se não houver uma disposição completa contra o pecado, nós continuamos separados de Deus. Não estou falando que o irmão vai conseguir vencer o pecado, mas tem gente dentro da igreja hoje, vivendo, pecando e achando que está tudo bem. A mensagem de hoje é clara. Aquele que está vivendo, pecando, e isso não te dói, e você consegue viver dessa forma tranquilamente, você está terrivelmente enganado. Porque o pecado é algo tão grave, que como na frase de Charles Spurgeon, olha o que Deus fez com Jesus, que não pecou. Os pecados foram colocados sobre ele. Olha o que Deus fez com seu filho. Ele moeu, ele matou, para que houvesse o perdão dos pecados. Então, às vezes aqui na igreja, estamos vindo aqui uma vez por semana, 2 vezes por semana, vivendo, pecando durante a rotina do dia a dia, e nem se colocar diante de Deus pedindo perdão do pecado. Eu preciso te informar, você está caminhando, correndo, em direção à condenação. Se não tivermos uma disposição totalmente contra o pecado, é um sinal de que nós não nascemos de novo. Nós podemos entender o Evangelho, nós podemos entender que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas se isso não virar uma prática na nossa vida, que nós temos uma disposição contrária ao pecado, a conclusão é simples, nós não nascemos de novo. Amém? A forma que Deus fez para vencer isso foi Jesus Cristo morrer por nós. E esse é o convite aqui de hoje. Amém? Então tem duas ordens nesse texto que o Senhor faz para o servo e eu preciso passar para vocês aqui. A primeira ordem é que eu devo encontrar, nós como igreja devemos encontrar as pessoas, e a segunda ordem é forçá-los a vir. Amém? Então eu preciso fazer aqui hoje. Então, agora eu vou me dirigir aos irmãos, e aqueles que têm a firmeza de que estão firmes no Senhor, talvez eu não vá falar muito para vocês, mas aqueles que às vezes estão pensando e cambaleando, e vivendo uma vida à parte de Deus, essa mensagem é diretamente para vocês. Aos irmãos que entendem que estão firmes na fé e que têm a segurança de que se Jesus voltar nesse instante estará com Deus, eu peço só que tenham a mesma disposição de correr atrás dos perdidos. Amém? Então, a primeira coisa, eu devo encontrar vocês e ajudá-los a se encontrarem. Aqui tem 3 classes de pessoas. A primeira classe aqui, os pobres, aleijados e coxos. O que é essa classe de pessoas? São pessoas que não têm capacidade física, e a gente pode expandir uma capacidade, qualquer que seja, de ir ao encontro de Deus. Irmão, se você não nasceu de novo, você se encontra nesse ponto.
Se você não nasceu de novo, você não consegue. Pessoas que tentam, pela força do seu braço, se apresentar justos diante de Deus, não conseguem se manter. Se não for no desespero e no clamor para a obra de Jesus Cristo, não consegue se manter. Então, existe essa classe de pessoa que está tentando fazer a vontade de Deus e não está conseguindo. Você é um ouvinte aqui. Amém? A mensagem para você é: todo o que clamar o nome de Jesus será salvo. Não adianta tentar pela força do seu braço. Às vezes você tenta traçar um nível de santidade, se eu alcançar, tá bom. Não vai conseguir. Ou você vai estar se enganando, ou não vai conseguir. Amém? Então, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Uma segunda classe, os indecisos. Tem aqueles que olham para as coisas dessa vida, tem aqueles que não conseguem se decidir se quer ou não, e vai vivendo a sua vida, e não toma uma posição firme diante de Deus. Existe essa classe. E essa classe é uma classe que enche igrejas. Porque a gente acaba tendo o sentimento bom no fato de vir uma vez por semana na igreja, estou tranquilo com Deus. Mas o chamado de Deus é uma missão muito maior do que vir uma vez por semana. A missão de Deus é ir, pregar o evangelho, fazer discípulos. Então, se a gente não está fazendo isso, a gente está escorregando no básico da missão que Deus nos deu. Então, simplesmente ir na igreja, ser um ouvinte, não nos coloca na posição de sermos filhos de Deus somente. Amém? A mensagem é: se você crê de fato que Deus é o Senhor, é Deus, segue esse Deus. Segue o que Ele manda, ordena. Amém? Agora não, se você não crê, qualquer outro, segue essa outra coisa. Não fica aí nessa indecisão. Amém? Siga o Senhor. E a terceira classe são cegos. Essa também enche a igreja. Cego é aquele que não consegue ver. É aquele que acha que está bom, mas não está. Ele olha para si e acha que está bom. Irmãos, quer olhar, quer conseguir se ver? Se confronte com a palavra de Deus. Jonathan Edwards falava: leia a Bíblia contra si mesmo. O momento que o irmão fizer isso, o irmão vai ver o seu pecado. E a solução para isso é uma só: arrependimento diante de Deus e mudança. O que não pode é viver uma vida de forma à parte de Deus. Vai pecando, não está nem aí. O pecado é tão grave que Deus moeu o seu filho para pagar por ele. Amém? Irmão, às vezes você está se encontrando em alguma dessas posições, mas eu preciso forçá-los a entrar. Foi esse o pedido do mestre. Esse é o pedido do mestre para cada irmão, para cada pessoa que nasceu de novo. Precisamos forçá-los a entrar. Precisamos ir lá e pregar o evangelho. E aí eu vou fazer aqui. Primeiro ponto, como a gente já falou, esse convite que Jesus faz é um convite muito gracioso. Olha só, se você seguir a Jesus, você terá vida eterna com Ele. Se você não seguir, tem condenação. Você não precisa fazer nada para seguir a Jesus. A obra foi toda dele, você não precisa pagar, a obra foi toda dele. Então, irmãos, com base nisso, é racional você entregar sua vida por Jesus. Sim ou não? Amém. Olha para o que Jesus fez. Jesus estava lá na sua glória. E ele olhou para você, olhou para mim, e viu o seu pecado. E viu que você era culpado pelo seu pecado. E o que ele fez? Ele se esvaziou, virou homem. É como se eu, sendo homem, eu virar uma barata para salvar. A distância é muito maior que isso, inclusive. Ele, sendo Deus, ele se esvaziou e morreu. Mesmo sabendo que você era culpado, mesmo sabendo que você merecia a sua condenação, ele morreu.
É um ato de amor ou não? Então, irmãos, com base nesse ato de amor, você analisando a sua vida aí, você pode estar andando cambaleando, entregue a sua vida para Jesus. Participe dessa festa. Esse é o pedido. Amém? Mas tem gente que ainda rejeita. Aí eu preciso subir o tom aqui. Eu ordeno que você entregue a sua vida para Jesus. Na sua cabeça pode estar assim. Mas quem que é essa pessoa para me ordenar a fazer alguma coisa? Nós, como igreja, nós somos embaixadores do Evangelho. E eu ordeno, por quê? Porque a lei do Senhor é essa. Marcos 16:15 fala assim, ó, ide, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, com base nessa palavra de Jesus, creia no Evangelho, senão você será condenado. Mude a sua vida, senão você será condenado. Não viva aí andando o seu caminho, achando que está tudo bem, porque você pode estar num caminho de condenação. Ou podemos ser mais brandos. Olhe para esse amor de Jesus. Olhe o que Ele fez. Corra para o Evangelho. Uma outra pergunta que eu posso fazer. O que você perde em seguir a Jesus? Tem gente aqui que ouve desde criança, desde novinho sobre Jesus e até hoje não entregou a vida para Ele de fato. O que você perde? Você poderia me falar, eu perco as coisas boas dessa vida? Isso é muito irracional, muito irracional. Por quê? Se você pega a linha da eternidade, do dia que você nasceu até a eternidade, é uma linha que sai daqui e vai infinitamente. 80 anos nessa linha é um ponto. Não é nada. Você tomar escolhas para uma vida passageira e negligenciar tão grande mensagem aí de salvação, é um perigo enorme. Eu queria te dizer, você não perde. E isso pode ser um argumento seu querendo uma vida nesse mundo. Mas eu queria te passar um segundo ponto. Eu te garanto que qualquer felicidade desse mundo, ela não sacia o homem. Você buscar a felicidade nesse mundo, você não será saciado. Você, jovem, adolescente, as felicidades desse mundo são passageiras e muito passageiras. Você sabe por que não sacia o homem? Porque o homem foi criado com dois propósitos. O primeiro, glorificar a Deus. E o segundo, se relacionar com Ele para sempre. Então, todo aquele que tem todas as coisas dessa vida, mas não tem isso, não está saciado. Ao passo que aqueles que não têm nada que o homem valoriza, mas têm a segurança da salvação, pode vir o que for que está saciado. Entenderam? Talvez você é jovem e está assim pensando assim, não, eu já entendi o Evangelho, só que eu estou querendo aproveitar algumas coisas aqui. Quando eu digo jovem, irmãos, eu estou falando qualquer pessoa entre 12 e 60 anos de idade. 60, 70, 80 anos de idade. Inclui até o irmão Anderson. Ele está assim, ó, ele está feliz porque foi incluído, eu falei. Mas olha só, às vezes você está com o argumento aí de que, beleza, eu já entendi, e eu concordo, mas é que eu estou deixando só um pouquinho para depois. O que eu queria te falar é que a vida é muito frágil. Quem conhece aqui alguém jovem que morreu sem estar esperando o dia? Esse dia pode ser hoje, esse dia pode ser amanhã, você não tem controle sobre isso.
Então não deixe para amanhã isso. A gente está falando de todo o destino de sua eternidade. Não deixe para depois. Talvez você demora a tomar sua decisão sobre o Evangelho por conta das dificuldades da vida. Ah, minha família, meu marido, minha esposa, meus filhos, minhas dificuldades no trabalho, eu preciso priorizar, como, pessoal, os exemplos dos convidados aqui, meu lote, minhas juntas de boi, meu casamento. Às vezes, as dificuldades da vida te fazem priorizar mais a vida do que o reino de Deus. Você pode estar caminhando para a condenação. O que aconteceu na parábola? Deus chamou aqueles que não atenderam, porque estavam preocupados com seu casamento, suas juntas de boi e seu lote. O que ele fez? Os deixou e foi para outros. Então, Deus chama, Deus chama, Deus chama, mas pode ter um dia que Ele não vai chamar mais. Então, se Ele está chamando hoje, atenda esse chamado. Entregue a sua vida para Jesus. Não viva a sua vida à parte de Jesus. Amém? Se a dificuldade está pesada, Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não há alívio maior do que em Jesus, na segurança da glória vindoura. Amém? Você acha que não é tão sério assim? Porque as igrejas de hoje, do nosso século, a coisa mais comum que tem é as pessoas viverem a parte de Deus e achar que está tudo bem. Você acha que não é tão sério assim? Muitas vezes a gente vai fazer evangelismo e você pergunta, se você estiver diante de Deus hoje, Hebreus 9:27 fala, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Beleza, se for hoje esse juízo, você vai estar com Deus? Sabe o que as pessoas normalmente respondem? Eu acho que sim. Eu não fiz isso, eu acho que tem gente que é pior do que eu. E o padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus é santidade. Só que a gente não alcança a santidade completa. Então a gente precisa entregar a nossa vida para Jesus. Você acha que não é tão sério assim? Se não fosse tão sério assim, não precisava Jesus ter vindo, Deus moê-lo e matá-lo. Então é sério. Olhe para a sua vida. Mude a sua vida. Amém? Eu queria falar aqui um pouco, porque talvez tenha algumas pessoas aqui que precisam ouvir isso. Tudo que eu estou falando aqui está escrito na Bíblia. Qualquer leitor, ele não precisa nem crer na Bíblia, não. Qualquer leitor que pegar a Bíblia e ler de forma responsável, imparcial, ele vai ver que o que eu estou falando aqui é certo. Ele vai ver que aquele que crê em Jesus vai ser salvo, aquele que não crê vai ser condenado. E eu estou falando aqui, os irmãos estão falando amém. Amém. Mas pode ter gente aqui que não crê na Bíblia. E eu preciso falar com você que às vezes crê na Bíblia mais ou menos, às vezes crê, mas acho que não é tão sério assim. A Bíblia afirma que é sério, mas às vezes você não crê na Bíblia. Eu queria fazer uma análise de risco com você aqui. Se o que eu estou falando aqui é mentira, daqui 30, 40, 50 anos, tudo bem. Cada um seguiu o seu rumo, vivemos uma vida, ao final de tudo, tudo bem. Mas se o que eu estou falando aqui é verdade, você não crê na Bíblia, o seu caminho é uma perdição eterna. Então eu preciso gritar para você, tome cuidado. Se você não crê na Bíblia, se você não crê em tudo isso que eu estou falando aqui, com uma análise de risco simples, a gente que mexe com engenharia precisa fazer isso todo dia. Olha o tamanho do dano que pode te ocorrer. No mínimo, você precisa parar e pensar. Não vou aqui defender a Bíblia, porque a gente não tem tempo, mas é muito fácil fazer isso.
Mas se você não crê na Bíblia, por favor, pelo menos ouça e reflita sobre isso. O perigo é iminente. E por último, para a gente finalizar, eu gostaria de pedir aos irmãos para se levantarem, porque qualquer argumento que eu passar aqui, eu não consigo convencer qualquer irmão a crer no Evangelho, a entregar a vida para Jesus. Mas, quem faz isso é o Espírito Santo. E a minha última forma de tentar convencê-los é orar a Deus para fazer isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu me coloco diante do Senhor, Deus, porque eu preciso do Senhor, porque eu nada posso fazer sem o Senhor. Pai, aqui nós temos pessoas, Deus, criados pelo Senhor, Deus, que têm vivido uma vida de vir à igreja, ou às vezes nem isso, têm buscado aqui nesse momento talvez uma resposta. Pai, no nome de Jesus, que cada um possa se olhar, Deus, e se ao se olhar, entender que o Evangelho não entrou na sua vida e mudou de uma forma completa. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida pecando e nem doendo isso. Às vezes a pessoa está deixando para depois uma tomada de decisão. Às vezes a pessoa está vivendo totalmente à parte do Evangelho, preocupado somente com as coisas dessa vida. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo age nesse meio, Deus. O Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, mostra, Deus, em nome de Jesus, que nós somos pecadores e que o nosso destino sem o agir do Senhor é condenação. O Teu Espírito Santo que nos convence da justiça, mostra que a única forma que a justiça de Deus é satisfeita é na morte de Jesus, e se não crermos nisso, estamos condenados, Deus. E do juízo, Deus. Tem pessoas que abertamente hoje, aqui em diversos lugares, não creem na palavra do Senhor, Deus. Que o Teu Espírito Santo convença-os, Deus, que um dia haverá um juízo. Independente da crença, um dia todos estarão diante de Deus. Então, em nome de Jesus, Deus, diante de tamanho perigo, Deus, que as pessoas venham ser convertidas pelo agir do Teu Espírito, Pai. No nome de Jesus. Amém.